O aquecimento global tem causado mudanças significativas no clima no Brasil, afetando seus biomas. Com o aumento das temperaturas, a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga enfrentam secas mais longas e intensas, além de padrão de chuva irregulares. Isso compromete a biodiversidade e altera os ciclos naturais das plantas e animais. A fauna e a flora brasileira estão em risco devido ao aquecimento global. Espécies endêmicas e em risco de extinção, como alguns tipos de macacos, onças e aves, podem perder seus habitats naturais. As mudanças no ambiente afetam sua alimentação, reprodução e migração, diminuindo suas chances de sobrevivência. As alterações climáticas também afetam a vida das pessoas, especialmente nas áreas rurais e nas regiões mais vulneráveis. A agricultura, que depende de padrões climáticos previsíveis, sofre com a escassez de água e as mudanças nos ciclos de plantio. Isso impacta a economia, levando à perda de colheitas e, com isso, o aumento de inseguranças alimentares. O que você entende por aquecimento global e como ele pode afetar o Brasil? O aquecimento global aumenta a temperatura no mundo inteiro. E ele pode afetar principalmente o Brasil, por causa que o Brasil, a grande representatividade mundial que o Brasil tem seria da agronomia, do agro, tanto na questão de plantação, na produção de soja, na produção de carne. Se o clima começa a esquentar demais, o mundo inteiro começa a esquentar, ocorre uma dificuldade na plantação da soja e também na produção do alimento, que seria a carne. Como as mudanças climáticas podem impactar a biodiversidade da floresta amazônica? Eu diria que assim, eu aqui quero trazer um adendo para essa pergunta também, porque hoje o grande problema da floresta amazônica, o maior problema é o desmatamento. O aquecimento solar, o aquecimento global, ele só vai chegar no ecossistema amazônico em função do desmatamento. Porque hoje a Amazônia ela funciona bem se ela estiver dentro daquela que é uma condição natural. A partir do momento que a gente começar a entrar e tirar toda a floresta que lá existe, aí sim o aquecimento ele vai provocar um dano muito grande para aquele ecossistema, tanto na flora como na fauna. Então eu diria que assim, o ecossistema ele está ainda, o ecossistema amazônico ainda ele está numa situação razoável, mas se a gente continuar desmatando de forma, digamos, descontrolada, aí sim o aquecimento global ele vai chegar e a gente não sabe qual será a consequência final daquilo, mas a gente sabe que vai haver um prejuízo muito grande para a fauna, que a gente também não sabe como vai ficar a situação daquele solo. Então é de se pensar assim no aquecimento global em termos de consequência para a Amazônia, mas também há de se pensar com muita seriedade a questão do desmatamento, que continua avançando, e também outras situações acidentais, que hoje nós entendemos que são acidentais, mas a gente não sabe até quando, que são as situações das queimadas, né? Hoje nós percebemos aí que tem épocas do ano onde milhares e milhares de hectares de mata são atingidos por incêndios. Isso destrói tanto quanto um aquecimento global, né? Oi. Você acredita que as mudanças nos ecossistemas podem afetar a agricultura brasileira? Se sim, como? Olá, eu acredito que sim, pelo fato de que mudanças no próprio ecossistema, como por exemplo seca, como por exemplo chuvas em bastante quantidade, elas afetam sim a agricultura no Brasil, principalmente na nossa região, onde nós praticamente temos algumas safras de verão, outras de inverno, como soja e milho no verão, trigo e cevada mais no inverno. Tanto a seca quanto o excesso de chuva sim altera tudo isso e consequentemente altera também o comércio, altera também a economia do nosso país, que é basicamente agrícola. Então, na minha modesta opinião, seria isso. Que ações você acha que poderiam ser tomadas para mitigar os efeitos do aquecimento global nos ecossistemas brasileiros? Eu acho que o principal ponto é a reciclagem, porque a reciclagem ela iria auxiliar em duas principais partes, que seria a redução, né, desse produto, no caso, por exemplo, do plástico, né, e na energia, porque se a gente está
fazendo menos, se a gente está produzindo menos, a gente gasta menos energia. Gastando menos energia, consequentemente, a gente ajuda a diminuir o efeito estufa, já que o gasto de energia é um dos principais fatores. Qual é o papel da educação ambiental na conscientização sobre os impactos do aquecimento global? Oi, tudo bem? Eu sou a Prof. Jaime. Acho que a educação ambiental ela vem para fazer com que as crianças, principalmente desde muito pequenas, consigam entender a importância de estar tudo no seu lugar, né? O lixo no lugar certo, o que pode ser feito com esse lixo, o tempo que ele fica no meio ambiente. Então, aqui na escola, por exemplo, a gente incentiva muito que eles tragam as suas garrafinhas de água para a gente não utilizar os copinhos. Então, desde a pandemia eles foram tirados, né, porque não poderia ser circulado, e aí a partir disso a gente continuou com esse incentivo, porque o plástico fica por muito tempo degradando no meio ambiente, e isso vai aumentar ainda mais a dificuldade de exterminar esse lixo que não é reutilizado. A gente nota também que a partir de agora, principalmente no século XXI, o calor aumentou muito, né? Então esse impacto é visível. Hoje em dia o ar-condicionado, por exemplo, é uma coisa indispensável dentro das salas para que a aprendizagem aconteça de uma forma eficiente, né? Antigamente a gente não tinha e não sentia essa falta. Hoje em dia sente-se muito essa falta porque o calor está realmente extremo. Então as pessoas precisam entender que esse aquecimento global está cada vez maior, né? E a gente precisa juntos pensar numa alternativa para que o mundo seja melhor, para que as crianças se conscientizem suas famílias a melhorar essa questão para a nossa saúde, para a nossa existência. O que você considera ser a sua responsabilidade pessoal na luta contra o aquecimento global? Perfeito, boa pergunta, bem direta. Eu trabalho na educação e como educador eu acredito que um dos meus papéis é justamente ir levantando essa consciência nas pessoas. Eu não tenho aqui o direito de exigir que ninguém faça algo, mas eu sim devo provocar as pessoas para que elas comecem a pensar naquilo que elas estão fazendo. E é por isso que aqui na escola a gente promove muitas ações que levantam essa consciência ambiental. Nesse ano vocês também terão aí um projeto ambiental onde vocês vão colocar a mão na massa e vão se deparar também com a nossa realidade ambiental e tentar fazer alguma coisa. A gente consegue transformar tudo? Não, mas a gente precisa estar engajado em algumas pequenas ações que consigam também trazer uma situação diferente. Eu na minha casa valorizo muito o cuidado com o meio ambiente. Então vocês vão, se um dia tiverem a oportunidade de ir para minha casa, eu mantenho um pátio com muitas árvores, com muita grama, com flores naturais. Eu tenho criação de abelhas nativas, onde eu comecei há muitos anos atrás a resgatar abelhas que estavam em extinção. E aí eu comecei a fazer todo um manejo para que eu possa reproduzindo elas, deixando elas voltarem no meio ambiente em maior população, porque elas fazem um trabalho muito importante para a reprodução das árvores nativas. Então hoje, por exemplo, eu tenho mais de 70 colmeias, todas que eu fui reproduzindo, fui criando, e agora eu vou soltando elas no meio ambiente. Eu entendo que essa é a minha pequena parcela daquilo que eu posso fazer, que eu consigo fazer dentro também da minha agenda, da minha organização de trabalho, e além disso eu também acabo tendo um benefício com isso, porque eu me mantenho vinculado, conectado ao meio ambiente. Porque o pior para um ser humano é quando o ser humano se distancia do meio ambiente, porque aí ele passa a ser um sujeito que não está nem aí por aquilo que acontece. O meio ambiente passa a ser um sujeito totalmente alheio e totalmente distante, e aí essa pessoa não vai ter consciência ambiental mesmo, porque ela nem sabe sequer da importância da água, da importância das árvores, da importância das abelhas, da importância dos pássaros, da importância dos animais. Então, com isso eu também me mantenho bem próximo, porque todo final de semana eu estou lá mexendo com uma abelhinha, estou mexendo com uma árvore, estou mexendo com uma grama, estou mexendo com um canteiro. Isso me mantém muito próximo e me faz também ser um sujeito mais consciente daquilo que a gente precisa enquanto sociedade, enquanto indivíduos para viver.